Olá, vestibulando! Você deve ter escutado falar sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Vamos então conhecer quais são essas regras que estão tirando o teu sono. Vamos lá? No alfabeto, algumas letrinhas foram incorporadas a ele. O K, o W e o Y oficialmente estão agora no alfabeto da língua portuguesa e são utilizados como você já utilizava, em nomes próprios, Franklin, Kant, Byron, Kafka, utilizados com os símbolos, né, o símbolo do potássio, que é o K, o quilograma, o quilowatt, o watt. São algumas situações que você utiliza, normalmente são estrangeirismos incorporados na nossa língua, mas agora pertence ao alfabeto oficialmente. O trema na língua portuguesa. Normalmente não sabia como usar o trema. Agora você não precisa mais utilizar a trema, não existe mais trema na língua portuguesa, exceto em nomes próprios, como Miller, que é um U com trema para fazer o som de Miller. Então, alguns sons, quando é nome próprio, você ainda utiliza trema. Fora isso, consequência, linguiça, linguística, não precisa mais de trema, né? Pode festejar. Mudaram algumas regras também da acentuação gráfica. Veja lá, quando você encontrar ditongos abertos, EI e OI, você não acentua mais quando for o caso de uma paroxítona. Veja o exemplo. Assembleia, plateia, ideia, colmeia, boleia, panaceia, boia, heróico. São casos que você não precisa mais acentuar. Eles são paroxítonas que têm esse ditongo aberto. Não acentua mais. Agora, se você tiver um ditongo aberto também, e ele não for uma paroxítona, for uma oxítona, continua acentuando. Herói, continua tendo acentuação. Chapéu, véu, céu, esses você não deixa de acentuar, ok? O hiato O e EE, esse encontro vocálico, não precisa mais de acentuação. Você lembra que você escrevia enjoo, dem, com acento circunflexo? Você não precisa mais disso. Veja lá, enjoo, vou, corou, perdoo, cou, mou e abençoo. São casos que você não precisa mais acentuar. Coloca simplesmente as duas letrinhas. Se você tiver também creem, dem, lem, vem, que você também colocava em vários momentos, você colocava também esse acento, não precisa mais colocar. E o acento diferencial da língua portuguesa, como é que ele ficou? Não existe mais esse acento diferencial para palavras homógrafas. O que isso quer dizer? Palavras que têm a mesma escrita e a mesma pronúncia. Então, por exemplo, você tinha para preposição e para verbo. Acentuava o para verbo, porque você tinha que diferenciar um do outro. Não precisa mais. Esse acento diferencial não existe mais. Pelo, polo ou polo, não precisa mais de acento diferencial. Agora, o verbo poder. Na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, pôde, você continua acentuando, porque você tem que diferenciar o pôde do pode. Ele não pôde ontem, esta manhã ele pode. Então, você está fazendo a diferenciação entre um e outro, mantém-se esse acento. No verbo por, também se mantém o acento diferencial em relação à preposição por. Então, cuidado, nesse caso, você mantém o acento. Os verbos ter e vir continuam recebendo aquele acento circunflexo para mostrar que estão no plural. As meninas têm muitos livros. Esse tem que ter um acento diferencial. Esse acento diferencial você não precisa tirar. O verbo ter e vir, na terceira pessoa do singular, se mantém sem acentuação. Essa acentuação é para diferenciar o plural do singular. Agora, esses mesmos verbos têm as suas derivações. E aí a regra é a seguinte: quando estiver na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, você coloca acento agudo. Se estiver na terceira pessoa do plural, o acento é o circunflexo. Um pouquinho diferente dos verbos dos quais eles se derivam. Por exemplo, ele detém ou eles detêm. Quando é ele no singular, eu coloco o acento agudo. Quando está no plural, o acento é circunflexo. E você sabe como é que você coloca agora os hífens? Você gostaria muito que não tivesse mais hífen, né? Mas ainda temos o hífen na língua portuguesa. Vamos dar uma olhadinha nas regras para o hífen. Veja, não é mais utilizado em palavras formadas de prefixos terminados em vogal, mais palavras iniciadas por R ou S. Então, se o prefixo termina numa vogal e a palavra na sequência for terminada em R ou S, você não usa mais o hífen. Agora, se o prefixo terminar em R,
permanece o hífen se a palavra for iniciada pela mesma letra. Veja o exemplo. Hiperrealista, hiperrequintado, hiperrequisitado, interracial, superracional. Quer dizer, eu tenho ali um prefixo terminado em R e a palavra na sequência também começa em R. Aí eu sou obrigada a colocar o hífen. Então, nesse caso, mantenha o hífen. Com prefixos, utiliza-se sempre o hífen diante da palavra iniciada por H. Então, veja, se a palavra na sequência começar com H, mantém-se o hífen. Veja lá. Anti-higiênico, co-herdeiro, macro-história, mini-hotel, proto-história. Então, assim, terminou, começou com H a próxima palavra, você vai colocar o hífen. Qual é a exceção? Sub-humano. Nesse caso, o humano perdeu o H. Então, sub-humano, você continua escrevendo sem hífen. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal que se inicia o segundo elemento. Então, o prefixo termina numa vogal que é diferente da vogal que inicia o próximo. Você não utiliza hífen mais. Você pode escrever sem hífen, veja lá. Aeroespacial, agroindustrial, anteontem, antiaéreo, autoescola. Então, são vogais diferentes. Você pode juntar e escrever tudo numa palavra só sem o hífen. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por uma consoante diferente de R ou S. Veja lá. Anteprojeto, antipedagógico, autopeça, coprodução, geopolítica. Veja, o prefixo terminou numa vogal. E a palavra na sequência é uma consoante que não começa, que não é R ou S. Por isso você escreve sem o hífen. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesses casos, você vai duplicar o R ou duplicar o S. Veja o exemplo. Antirrábico, antissocial, ultrassom. Veja então que eu repeti o R e o S. Antirrábico. Não precisa colocar o hífen, apenas repete a letra. Quando o prefixo termina por vogal e o elemento começar pela mesma vogal, você tem que utilizar o hífen. Veja o exemplo. Anti-inflamatório, auto-observação, contra-almirante. Então, o prefixo terminou numa vogal e a próxima palavra inicia com a mesma vogal. Preciso, então, utilizar o hífen. Quando o prefixo termina por uma consoante e o outro elemento começar pela mesma consoante, a mesma situação. Tem que colocar o hífen. Veja o exemplo. Hiperrequintado, interracial, interregional. Veja que o prefixo terminou lá em R, a palavra na sequência também inicia em R, eu sou obrigada a colocar o hífen. Assim fica bem fácil de lembrar. Não se usa hífen em hipermercado, intermunicipal, super interessante, super proteção. Nesses casos você não vai utilizar o hífen. Com o prefixo sub, usa-se hífen também diante de palavras iniciadas por R. Veja o exemplo. Sub-região, sub-raça, iniciou com R, coloca o hífen, ok? Com os prefixos circum e pan, usa o hífen diante da palavra iniciada por M, N ou vogal. Quer ver como? Circunnavegação, pan-americano. Começou por vogal, começou por N, então precisa colocar o hífen. Quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Veja o exemplo. Hiperacidez, hiperativo, hiperamigo, interescolar. Quer dizer, estou colocando, terminou em consoante, iniciou em vogal, não precisa do hífen. Veja só, com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, continua usando o hífen. Pré-vestibular, pós-graduação, que você vai fazer depois de terminar a sua graduação. Então veja os exemplos. Além-mar, além-túmulo, ex-hospedeiro. Então são alguns exemplos de que você continua utilizando o hífen nesses casos. Com sufixos do Tupi-Guarani, que tem origem no Tupi-Guarani, você continua colocando hífen. Veja o exemplo. Amoré-Guaçu, Anajamirim, Capinhaçu. Você continua, você tem ali uma palavra de origem Tupi-Guarani, você tem que colocar então o hífen. Você sabe que o hífen, em algumas situações, você utiliza para ligar algumas palavras. Não é necessariamente para fazer com que elas virem uma palavra só. Como, por exemplo, Ponte Rio-Niterói, Eixo Rio-São Paulo. Eu não preciso necessariamente fazer com que essas duas palavras virem uma só. Eu continuo utilizando o hífen nesses casos, porque eu estou dando um outro sentido. Algumas palavras já são parte uma das outras. Você não tem como usar hífen, porque você acaba fazendo com que elas percam esse sentido de composição que elas têm.
Girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé. Nesses casos, já é uma palavra só, você não coloca hífen, você não está trabalhando com duas palavras diferentes. É uma só que já faz sentido de composição. Existe também uma determinação que, para ter uma clareza gráfica na hora de você redigir a sua redação no vestibular, por exemplo, redigir uma carta, um texto, você deve colocar o hífen, quando acaba a frase, você deve repeti-lo na linha seguinte. Então veja lá. Na cidade conta-se que ele foi viajar. O diretor recebeu os ex-alunos. Acabou a linha no ex. Eu tenho que colocar o hífen e repetir o hífen na linha de baixo para colocar o alunos, para mostrar que existe uma clareza gráfica, que você sabe utilizar o hífen. Veja, a parte mais complexa dessa reforma ortográfica, sem dúvida, é o hífen. Mas o que você deve lembrar, assim, para que você, em alguns momentos, não tenha tanta dificuldade? Terminou em uma vogal. Começou na mesma vogal, tem que ter o hífen. Terminou numa consoante. Começou a próxima palavra na mesma consoante, coloca o hífen. Nos outros casos fica mais fácil. São algumas exceções que você deve estudar e outros casos que você termina em R e em S, você repete o R e o S para fazer uma palavra só sem utilizar o hífen. Ficou fácil, não? Simples, não? Algumas regrinhas que você deve estudar. Não se esqueça, essas regras valem para a sua língua escrita. Para a oralidade, a gente não utiliza esse tipo de regra, você sabe, né? Porque a oralidade é aquela que nós fazemos, nós os falantes da língua portuguesa. Agora, para a sua escrita, utilize essas regras, estude e muita boa sorte para você nesse vestibular.